Olá, você que acompanha todas as mídias sociais do Itatiaia Esporte e da Itatiaia, eu sou Rômulo Giacomin e estou com dois convidados especiais hoje, Dudu e João Rafael, dois jogadores que vieram do Atlético, estavam no Atlético até pouco tempo e hoje estão na Europa, estão se aventurando no, em Portugal, em Felgueiras. Prazer ter vocês aqui no Itatiaia, gente. Muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso aí. Boa noite a todos que estão acompanhando nós aí. Ó, a ideia é ter os dois juntos, porque são parceiros de Atlético que agora estão em um novo clube juntos, mas parece que também não são só colegas de profissão, não é isso? Eu acho que vocês estão tendo um processo aí também de morar juntos, né? Como é que está sendo essa experiência? Então, a gente se conheceu no Atlético. Eu já estava um pouco antes, o Dudu veio um pouco depois. Então, a gente já era amigos, né? E depois que veio pra cá, a gente recebeu a notícia que ia vir tudo junto. Foi só alegria, porque, tipo assim, ir para um outro país, eu nunca saí do Brasil, por exemplo, ir para outro país pela primeira vez, sem conhecer nada, para um time novo, tudo novo, depois de ter feito a base toda no Atlético, sem ter frequentado um outro time. Tinha esse receio, né, esse medo de não de algo dar errado, mas do novo, né? O novo às vezes assusta. E eu acho que a vinda do Dudu e quando a gente recebeu a notícia que ia morar junto também, cara, foi tudo agregando e as coisas estão tudo dando certo, graças a Deus. Isso aí, como o João falou, eu e ele já era parceiro no Atlético Mineiro, a gente estava muito bem lá já, e quando ele falou que também ia vir para o Felgueiras, eu até fiquei sem acreditar, eu falei, caramba, coisa boa, chegar em um clube diferente, em país diferente, eu acho que o atleta é um impacto muito grande, e com o João aqui, a gente morando junto, a gente se ajudando um ao outro, eu acho que as coisas vão fluir melhor para nós. Vocês já tiveram essa experiência de convivência, sim, mas de morar juntos aqui no Brasil ou é experiência nova também? A experiência nova a gente aí no Brasil, a gente morava cada um no seu apartamento, aí no Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, a gente cada um tinha sua casa e a gente via só nos treinos mesmo. E é uma experiência nova também com morar com um amigo, né, com um parceiro de equipe, e acho que ajuda muito a nós. E aí eu quero saber, né? Como que tá sendo isso aí? Porque alguém vai deixar uma louça suja, alguém não vai limpar aqui, alguém vai descumprir algo ali, alguém vai salvar também a situação. Eu quero saber como é que vocês estão tendo esses primeiros dias, esses primeiros momentos aí morando junto em Portugal. Então, a gente teve a conversa primeiro, né? Tipo assim, o que a gente sabe fazer? O que a gente pode se virar? Aí o Dudu falou, cara, eu não sou tão bom na cozinha assim. Eu falei, não, eu já me viro. Eu já me viro, eu sei fazer as coisas. Na minha casa eu já cozinhava e lá em Belo Horizonte já fazia as coisas. Aí a gente fez o combinado, tipo assim, o Dudu vai organizando, vai lavando a louça e tal, e eu vou cortando as coisas, vou fazendo, mexendo nas panelas. Aí a gente vai, cada um fazendo o seu papel. Quando o dia, tipo assim, dia de faxinar a casa, aí vai os dois juntos. Mas quando é pra fazer comida, essas coisas, cada um tem seu papel e dá tudo certo. Vocês são de onde, assim? Cada um é de onde? Eu sou de Santa Catarina, Navegantes. E você, Eu João? sou de, eu sou de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Dudu, você já tinha ido para outro país? Não, não, primeira vez. Então, Primeira vez. experiência nova para vocês dois. Os dois juntos. E aí, até eu tenho uma enorme curiosidade, muita gente que vai assistir a gente também tem. Europa, né, cara? Como é que está sendo a cultura, a adaptação, as pessoas, a culinária, o que tem para fazer? Então, no começo a gente ficou meio assim, né, cara? Se não tiver o que a gente costuma comer, tal. Mas isso foi rápido. A gente já viu em vários restaurantes que a gente passou aqui. A gente viu que é tranquilo. A gente está se adaptando muito bem. A gente assustou um pouco com a forma que o povo vive aqui. É muito diferente. Por exemplo, muro. Você não vê muro. Você vê só um negocinho assim embaixo, batendo na cintura assim. Você fala, cara. Que loucura, o povo vive muito tranquilo, portão aberto, muita criança na rua. Então é muito diferente aqui. Tô gostando. Muita, tipo assim, o povo aqui preserva muito, por exemplo, casa, essas coisas aqui não.
eles não renovam tanto. Então é muita coisa antiga. E isso na cidade eu acho bonito e é uma cultura bem legal deles. E É você, como o João Dudu? falou, como que o João falou, às vezes, nos primeiros dias a gente falou, mano, não é possível que a gente tá na Europa. Não caiu a ficha nos primeiros dias, agora que tá caindo aos poucos, que tá começando a esfriar um pouco também, entrando primavera É, aqui. o frio tá sinistro. Falei, João, agora a gente vai sofrer um pouco, mano. Frio aqui, dizem que o primeiro inverno, se aguentar o primeiro inverno já tá ótimo, então a gente vai ter que fazer de tudo aí para dar tudo certo. E nem começou, a gente tá andando de calça e meia, imagina quando começar. Para quem saiu do Brasil, acho que vai É, ser difícil. Agora, também sabendo um pouco de futebol, né? Sabendo um pouco do clube. Rotina de treinos, como que tá sendo vocês tendo um choque cultural também dentro de campo, porque o Brasil tem uma forma de jogar, principalmente na base, né? A gente forma atletas para o mundo todo. Portugal já acredito que seja uma outra cultura organizacional, cultura de treinos. Conta para a gente um pouco da rotina e também dentro de campo, como que é o treinamento, as conversas com o treinador, enfim. eu acho que a gente ainda está numa fase de adaptação ainda não adaptou completamente. A língua a gente está conseguindo entender já, por mais que ainda seja o português, tem algumas coisas que é difícil de entender, eles falam de forma diferente, então a gente está pegando. Treino, a gente tem que acostumar e entender a forma que eles jogam, a forma que o treinador gosta, a forma que, tipo assim, o campeonato inteiro, cada time joga, porque tem time que ele já vem com a proposta de se defender. E a gente tem que, tipo assim, tentar passar por cima disso e às vezes entender isso no treino, em poucos treinos, porque é muitos jogos, entender isso em poucos treinos às vezes é difícil, mas eu acho que a gente tá pegando. E eu tô gostando bastante da rotina também. Acho uma rotina tranquila não muda muito do que a gente já fazia. Às vezes a gente tinha mais coisa para fazer quando tava aí, na verdade. A gente tinha mais a rotina um pouco maior, a programação. Mas eu acho que tá tranquilo. Acho que nisso a gente tá se adaptando legal. E você, Dudu, o que você está achando de futebol aí em Portugal? Eu acho que, como o Jota falou, como o João falou, é uma proposta de jogo diferente, não sei, pode dizer que uma cultura deles diferente de jogo aqui, Sim. que é muito embate físico e eu e o João já estamos até, tipo, se planejando para se cuidar mais, não que a gente não se cuidava antes, mas tipo para fazer academia, para a gente se dedicar mais ainda, se a gente já estava dedicado mais ainda nos treinos, isso querendo ou não vai ganhar a gente ganha uma vantagem a mais no nosso estilo de jogo e na decisão do treinador também. Então, eu acho muito importante a gente se dedicar mais que estar bem preparado para os jogos. É, uma coisa que eu tenho curiosidade é assim, Portugal caiu como para vocês? Como que foi essa transferência? Porque além da coincidência de vocês estarem no mesmo clube e irem para o mesmo clube, é, vocês mesmo falaram, pô, nós estamos na Europa. Como que chegou, né, o clube até vocês? Existiam outras opções na época? Tinha opção no Brasil? E como se deu essa transferência para Portugal? Então, eu lembro que a janela estava aberta, né? Então, meu empresário tava vendo, tava negociando com algumas coisas. E o clube, o Felgueiras, foi em contato com o Atlético, se não me engano é isso que aconteceu. Foi em contato com o Atlético e procurando jogadores e tal. E surgiu, né? Surgiu meu nome, surgiu o nome do Dudu. E eles foram correndo atrás, meu empresário me ligou, comunicou que estava tendo essa procura. E a gente foi conversando, eu falei, não, você sabe o que é melhor para mim e tal. Então, vê o que é melhor, se for melhor a saída do Galo, vamos embora. Se for um projeto de carreira tal. E se não, vamos seguir, vamos seguir. Aí passou uma semana, ele me ligou de novo, eu dei o meu sim, e teve as negociações, tudo, e tudo deu certo, graças a Deus. Então caiu como uma luva, tô gostando muito de estar aqui.
A minha parte foi parecida com a do João. A janela estava aberta e o empresário conversou comigo. Ele falou que tinha possibilidade de eu vir para a Europa. Ele já falou antes para eu me adaptar, para eu estar com a cabeça tranquila, para avisar os familiares estar cientes disso. E continuei treinando, continuei jogando no Atlético e recebi uma ligação do meu empresário, falou, Dudu, recebi esse ok deles e é com você agora. E eu acho que pensando no meu futuro, pensando na minha projeção de carreira, essa vinda para a Europa, eu acho que vai me ajudar muito como pessoa e também como atleta. Vocês estavam há quanto tempo no Atlético? O João, a Glenda me falou que tem aí um bom período, mas quanto exatamente vocês estiveram no Atlético, na base do Atlético? Eu cheguei no Atlético com 11 anos, fiz teste, fiquei um bom tempo fazendo teste porque não tinha idade ainda para alojar essas coisas. Então, fiquei um bom tempo fazendo teste. Depois minha mãe foi comigo. Minha mãe foi comigo e teve todo esse processo. Então foi que 9 anos, 9 anos naquele clube que eu tenho um carinho e um agradecimento enorme por tudo que fez por mim. Eu Você, tive, eu tive 2 anos no Atlético Mineiro. Eu cheguei, eu era do Atlético Paranaense antes, fiz uma copinha, acho que fiz uma copinha boa e o Atlético mostrou interesse, me sentei com meus empresários e eu acho que gostaria muito de vestir a camisa do Atlético e foi isso que eu fiz, vim para o Atlético, fiquei 2 anos e aí saí agora ia completar 2 anos e pouco e saí. ô Dudu, e você teve a experiência de marcar um gol, né? Foi, Você nesses teve três a jogos. experiência de marcar o primeiro gol da temporada do Atlético. Me conta como é que foi esse momento aí. Foi. A gente fez 3 jogos pelo Mineiro, né? Primeiro foi contra se não me engano, não, foi contra o Aimorés. Parece. E aí, no segundo, foi lá no Mineirão, já tava ansioso demais, né? Não conseguia nem dormir à noite. E quando descobri que ia jogar no Mineirão, assim, pela primeira vez, não passava nem na minha cabeça que eu ia fazer o gol. Pra ser bem sincero com você, não passava nem na minha cabeça. E foi um momento único para mim. É, Foi um momento que, pô, eu guardo com muito carinho. Foi o primeiro gol como profissional e só tenho a agradecer ao Atlético por todo esse tempo que eu fiquei aí. Uma Você, experiência única para mim. você, João, falou que tem né, formou você não só como jogador, acredito que quando você vai tão cedo para um clube, muita coisa ali você viveu dentro daquele clube, então acaba passando por um lado sentimental, vamos dizer assim. O Atlético parece que significa algo bem próximo para você, né? Você continua acompanhando, torcendo. Então, eu não, eu acompanho sim os resultados, de vez em quando assisto jogos, ainda a gente não tem tanto acesso assim aqui aos jogos, mas eu e o Dudu a gente dá nosso jeito, a gente consegue assistir os jogos sim, a gente vê os resultados. Então, como você disse, pô, 9 anos, acaba que você pega uma identificação com um clube muito grande, passou muita gente lá, e, tipo assim, esse tempo todo, muita gente chegou, muita gente foi embora, muita gente me acompanhou nesse ciclo, é, pedagoga, a tia da cozinha, por exemplo, toda vez quando eu fui embora, me acompanharam esse ciclo todo, quando eu fui embora, tipo assim, foi emocionante. Então, eu só tenho a agradecer esse clube, tudo que fizeram por mim e minha família. Sempre foram muito, sempre me ajudaram muito, né, na minha carreira, a me formar como pessoa, como jogador. E essa saída foi emocionante, mas bola para frente agora, a projeção de carreira aqui é muito boa e eu tô pensando no meu futuro. Antes do dar prosseguimento ao futuro, porque não tem como a gente falar da base do Atlético sem o que aconteceu, vocês passaram por isso, que foi o sub-20, né, tendo a queda para a segunda divisão. O que aconteceu, cara? Vocês estavam lá no dia a dia, estão na Europa hoje, ou seja, são jogadores de qualidade, e, enfim, parece que foi uma tragédia aquilo ali, né? Como que vocês viveram isso? O que aconteceu para isso, para o rebaixamento do Atlético?
foi um momento muito difícil para nós. A gente estava tentando fazer de tudo, nós unia o grupo, a gente pensava que era alguma coisa ali, mas, cara, foi um momento muito difícil mesmo para nós, a gente não conseguimos entender o que estava acontecendo. O grupo, quando a gente viu que a gente estava caindo, a gente se uniu mais ainda. A gente precisou. Aí nessa hora que a gente precisa um do outro, né? A gente precisa de um apoio a mais, a gente precisa tipo de mais confiança um no outro. E, cara, foi um tipo, pode dizer que como posso usar a palavra? Foi uma coisa muito ruim para nós, nossa carreira que vai ficar marcado, querendo ou não. Foi um momento muito conturbado, muita gente, tipo assim, subindo profissional, muita lesão também. A gente, o ano passado, ano passado não, esse ano. Esse ano a gente sofreu muita lesão, né, do clube. E o resultado não vinha, a gente se unia, chegava no treino, cara, vamos fazer diferente, vamos mudar. Próximo jogo a gente precisa ganhar esse jogo, precisa ganhar esse jogo. Aí a gente fazia bons jogos, mas não sei o que acontecia no final do jogo, o resultado não era a favor, ou a gente acabava sofrendo empate, não conseguia os 3 pontos. Mas, cara, foi um momento difícil e a gente acompanha muito, né? E tá vendo que a base deu uma caída naquela época, mas já tá vindo de novo. Sub-15, sub-17, sub-20 estão vindo muito bem. E é manter, porque o Atlético é gigante, não pode passar por isso, né? Vocês estão mantém contato com alguém que ficou? Tem alguém que vocês acham que vai dar o que falar aqui no profissional, que vocês jogaram junto? Ô, a gente acompanha, tem contato com quase todo mundo aí do Sub-20. Muita gente chegou, tem muita cara nova ali que eu não conheço, que eu não tive esse contato ainda. Mas a gente acompanha sim, conversa direto com o Lobac, por exemplo. O Lobac, conversa com ele, manda mensagem direto para mim, eu converso com ele, ligação, tudo. Então, sim, o contato ainda segue. Então, eu tenho muito contato com o Izep e converso muito com ele no dia a dia e eu acho que esse aí vai dar o que falar aí da base do Galo, que já está tá sendo relacionado pelo jogo profissional, entrou contra o São Paulo, entrou muito bem contra o São Paulo. E entre outros, Lucas Souza, Zé Felipe. Nosso parceiro Vitão também, Vitão que foi pro último jogo aí, tá careca, tá feio, tá feio. Então Vocês, também sempre tô contato com. vocês passaram por esse trote aí também. Vocês agora podem zoar porque também passaram, né? Pensei que eu não ia passar. Eu já tinha ido pra jogo, né? Já tinha ido pra jogo, só que eu passei batido. Eu lembro que o Arana ficava assim, não, vai ser sua vez, vai ser sua vez, vai ser sua vez. E eu só passava batido, passava batido. Aí fui pro jogo, aí desci pro 20, joguei tudo no ano normal. Aí quando voltamos de novo profissional, eu falei, não, já fui pra jogo, tá tudo certo. O quê? Sobrou. Sobrou. A justiça tarda, mas não falha. É, Sobrou pra mim. o meu foi. Pô, antes de a gente viajar, a gente fez um treino lá no CT, na Cidade do Galo, e já rasparam o cabelo de dois já. Aí não rasparam o meu. Eu falei, pô, eu acho que vou escapar dessa. Não deu outra. No dia seguinte, no hotel, eu trancado no quarto lá, os caras já entrou com tudo, não teve ponto de escapar. Eu tava escapando, fui ser curioso. Os caras falaram, não, João, fica de boa, o seu não vai ser, não. Aí eu fiquei no meu quarto, né? Pô, assistindo série, tranquilo. Aí tava uma risaiada no corredor, assim, falei, não, vou lá dar uma olhada. Os caras falaram, ih, saiu do quarto, deu de curioso, tomou. Fiquei careca. Ai, ai, esses trotes são engraçados. Foi Mas massa. agora, voltando agora à Europa, um papo que eu já tive com pessoas ligadas ao futebol, com jogadores, muitos jogadores que estão na Europa, que estão tentando também uma carreira, saíram novos. É, eu acho interessante a parte humana do futebol. E eu acho interessante a parte final, porque assim, vocês acabam escolhendo uma profissão muito novos, tipo assim, criança, né? E estão hoje num novo desafio na vida de vocês. Para a família de vocês também é uma distância maior, existe todo esse processo de adaptação ao novo lugar e a vários lugares, né? Para quem passa por muitos países, muitos clubes. Eu queria saber
um pouco de vocês, o que, que vocês têm na mente de vocês para o futuro? Chegaram a um novo país, talvez a um lugar que há 10 anos atrás jamais pensariam, tipo assim, como é que eu estou na Europa hoje? Eu gostei da reação espontânea, né? Porque seria a que eu teria também. Mas o que, que vocês pensam para o futuro de vocês, para a carreira de vocês, como vocês se veem profissionalmente nesse futebol que é uma pode te dar todas as glórias do mundo e também pode não te dar, né? E é muito incerto, mas também dispõe muito da energia de vocês, enfim, vocês se entregam tudo nisso. Então é uma reflexão um pouco também sobre o que vocês esperam do futuro de vocês aí na Europa. Cara, eu acho que eu creio que eu quero ficar aqui, como eu falei pro Jota, mano, gostei muito da Europa. Isso é verdade. Gostei muito da Europa, eu não sabia que eu ia gostar tanto assim. No começo a gente foi um pouco, né, ficou impactado assim com as coisas, com o clima e tudo mais, mas eu creio que eu quero ficar bastante tempo aqui, quero ter uma projeção de carreira aqui, é a minha, como posso dizer? Eu quero muito, tipo, ficar aqui, eu quero ter uma projeção de carreira aqui, por causa que o cara cresce como cidadão, o cara cresce como atleta, tem outro entendimento, e se tudo der certo, entregar nas mãos de Deus e se Deus quiser fazer uma carreira enorme aqui, fazer uma ótima temporada esse ano, fazer uma ótima temporada, se Deus quiser, ano que vem, se eu estiver aqui no Felgueiras. E a família, então, a família é complicado, né? É complicado que em BH, eu sou de Santa Catarina, eu já estava em BH, já estava meio assim. Minha mãe ia lá, mês em mês, ela ia lá também me ver. Agora vai ser um pouco mais complicado vir aqui para a Europa, mas vou fazer de tudo para estar mais próximo de mim. Então, é complicado. Complicado, tipo assim, pensar muito, muito no futuro. Igual o Dudu falou, quando a gente chegou aqui, a gente falou, cara, complicado, muita distância, tal, como é que vai ser? Só que agora que a gente adaptou, teve muitos exemplos, por exemplo, até do clube mesmo, alguns brasileiros falam, cara, fazer a vida aqui porque aqui é muito bom, financeiramente, projeção de carreira. Você pode estar aqui na segunda liga e fazer uma ótima temporada, ajudar muito seu time aí, pum, bater primeira liga, aí ir para um outro lugar, para uma Inglaterra, quem sabe. Então, a gente gostou muito, a gente tem projeção de ficar aqui muito tempo. Não penso em voltar para o Brasil agora. Claro que surgir alguma coisa, vamos embora. Mas a gente gostou e quer ficar aqui um bom tempo. E sobre a família, cara, então, fiquei longe da minha família por muito tempo, né, morando longe. Claro, minha mãe e meu pai iam, meu irmão e minha irmã iam também de vez em quando, eles revezavam às vezes para tentar ficar um pouco mais perto, mas que não, a gente está um pouco acostumado. A gente está um pouco acostumado. Claro que ficar pensando que a gente vai ver a família ano que vem, porque eu acho que esse ano não tem como eles virem e tal. Talvez no final do ano, mas vamos ver, vamos ver. Eu, por exemplo, sei que eu não vou esse ano ainda, só ano que vem, né? Então a gente sempre tenta manter contato, celular, ligação, falando como foi o dia, para tentar deixar eles um pouco mais perto, nem que seja na nossa rotina ou algo assim. Então, rapaziada, eu queria finalizar o nosso papo com uma brincadeira. Se a gente pode conhecer um pouquinho mais ainda dessa relação de vocês dois, agora como irmãos aí de quarto entre aspas, né, de casa. Vocês tem quanto tempo que vocês estão juntos aí no, em Portugal? Vai fazer 2 meses, É, 2 meses, um mês e pouquinho aí. já um deu, mês e pouquinho, um mês e pouquinho. já deu para acostumar mais ou menos, né? Mas aí É, eu vou falar quem é o cara, vocês apontam, né? tá, tá, Pode ser? tá, Quem que é o fechou. mais bagunceiro? Quem é o mais pontual? É. Quem que é o mais disciplinado?
Quem dorme mais? Mano, Eu os acho que dois, é mano, os dois. os dois. O sono da tarde é certo. O É som chega certo. no treino, o som da tarde é certo, mas pra acordar assim, tipo, pro treino, É, o Dota acorda um pouco antes, eu acordo um pouco faz as antes, coisas faço dele, um café, alguma coisa, Dudu tá lá. tô dormindo. E quem manda melhor na cozinha? Pô, eu. Quem é o mais fominha de bola? Quem Pra quer quê? ir pro treino toda hora? É. E quem tá mais disposto nos treinos e, tipo assim, quer voltar do treino e voltar a treinar de novo? Ah, os Acho que dois, os os dois. dois. Os dois acabam o treino. Depende do treino, claro, né? Tem alguns treinos que, Tem pô, a gente quer que acabe. Tem alguns que é sinistro, físico. A físico. gente torce pra acabar. Mas tem alguns que a gente fala, pô, dava pra ter mais um pouquinho. Não, tá certo, gente. Ó, valeu demais conhecer vocês dois, a história de vocês dois um pouquinho, tanto aqui quanto em Portugal. Eu desejo todo o sucesso do mundo a vocês aí, espero que dê tudo certo. Quem sabe vocês ainda, sei que é a projeção de vocês ficarem aí, mas também voltar, quem sabe, um dia ao futebol brasileiro, a gente poder também trocar uma ideia pessoalmente. E é isso, eu agradeço demais por ter participado desse bate-papo com a Itatiaia. Fechou, fechou. Tamo junto. Muito obrigado aí pela oportunidade. E somente agradecer. Ótimo papo, gostei demais. Uma experiência incrível trocar um papo com vocês. E espero voltar mais vezes aí com vocês para trocar um papo. É isso, galera. Um abração e até a Valeu. próxima. Valeu, até. Obrigado.